Olá, como está a sua caminhada no livro de Provérbios? Hoje nós vamos para o capítulo 3, então, por favor, tire um tempo para ler o capítulo inteiro e observar os conselhos que o Senhor tem para você. Isso é muito importante, mas eu quero no nosso devocional destacar duas coisas que são resultado também da sabedoria. E esta sabedoria que nós estamos tratando só pode ser adquirida através do conhecimento de Deus, através da meditação e obediência à palavra de Deus. Duas coisas importantes para esse momento de pandemia seria o descanso e o relacionamento. São duas coisas importantes. Muitos não estão conseguindo descansar, nem durante o dia e muito menos à noite. Estão vivendo um tempo de insônia devido às preocupações com aquilo que talvez possa acontecer, um desemprego, um problema financeiro, talvez contrair uma enfermidade e até mesmo ser assaltado. Então nós precisamos olhar para o Senhor, buscar esta sabedoria e através do conhecimento de Deus nós vamos ter segurança para ir adiante. E da mesma maneira o relacionamento que nós precisamos ter numa época de quarentena, onde se torna muito difícil a aproximação física, vamos colocar assim, mas ainda é possível manter os relacionamentos saudáveis, de maneira que encontremos motivações, encontremos ajuda, encontremos talvez conselhos que vão nos ajudar a obter êxito naquilo que nós empreendemos fazer. A princípio, vamos ler Provérbios 3, versos 21 e 22. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Veja, a verdadeira sabedoria, ela dá vida para a alma, ela dá vida para a nossa mente. Quando nós temos o conhecimento de Deus, mesmo quando a situação é adversa, perigosa, difícil, nós ainda encontramos o conforto de saber que Deus está conosco nos guiando. E eu dizia sobre o descanso, quantas pessoas não conseguem descansar? Sentam-se, mas não descansam. Deitam, mas não conseguem descansar porque a mente está carregada de preocupações. E muitas vezes as preocupações relacionadas às coisas que não vão acontecer. Já mencionei em alguns devocionais que o medo ele é até essencial quando mantido sob equilíbrio. O medo equilibrado me ajuda a não tomar decisões erradas, a não me colocar em situação de risco. Mas o medo extremo paralisa o homem, paralisa o ser humano. E precisamos ter cuidado com isso. Mas quando nós temos esse conhecimento de Deus, através dessa sabedoria, isso traz vida, é o que está escrito aqui. E vida para o quê? Versículo 24 diz, quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Busque o conhecimento de Deus. Procure ter um tempo de leitura, de Provérbios, um salmo, um versículo, conversar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor e certamente a sua noite se tornará mais tranquila. Faça isso também durante o dia, se tiver um tempo. Quando a preocupação apertar a tua alma, separe um tempo para ler a palavra de Deus, porque isso vai trazer vida para a tua alma. Diz o versículo 25, não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Esta é a grande preocupação, não é? De ser capturado, de ser atacado e podemos colocar de uma situação direta, seja um roubo, um assalto, mas também sabemos que isso entra no campo também do relacionamento. Os ataques que as pessoas estão propondo muitas vezes indevidamente. Olha o que diz o versículo 27. Não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que te darei, se já o tens contigo. Quantas oportunidades deixamos passar de ajudar o próximo? E dentro de um relacionamento saudável que nós queremos construir, nós precisamos ampliar. E olha, aqui está uma maneira de nós ampliarmos a nossa rede de amigos. Quando nós vemos o necessitado e estendemos a mão. Mas o nosso eu, o nosso comodismo, muitas vezes diz,
depois eu vou ajudar, depois eu vou contribuir. Agora é a época, o tempo de fazermos isto para estabelecermos relacionamentos. Diz também o versículo 29, não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. São mais conselhos práticos a nível de relacionamento, sobre esta importância de não maquinar, não planejar o mal contra o teu próximo. E nós já tratamos disso em alguns devocionais para trás, falando que o nosso próximo foi feito conforme a imagem e semelhança do Senhor. Então não devemos fazer esse tipo de planejamento. E que duro, que triste, que terrível quando isso acontece no âmbito do corpo de Cristo, no âmbito da igreja. Nós precisamos, de fato, buscar esta sabedoria através do conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais parecidos com eles nos tornamos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, sentimos o seu cuidado e queremos, de fato, colocar em prática aquilo que Ele nos orienta por causa desse princípio chamado amor. Então, separe esse dia para fazer o bem ao próximo e descansar no Senhor, que é a fonte de segurança e de toda bênção. Deus te abençoe. Excelente dia para todos nós.